Terceira aula sobre o Segundo Império, oitavo ano. Nesta aula nós falaremos um pouco sobre a economia do Segundo Reinado e também um pouco sobre a organização social deste período. Então vamos lá. Bem, na economia, o café aos poucos se torna o principal produto do Brasil. Nós vimos em aulas anteriores que o ciclo do açúcar, depois o ciclo da mineração, começam então a enfraquecer. E aos poucos o Brasil então adota o café como seu principal produto. O mecanismo, a maneira de se produzir, vai ser semelhante à do açúcar, no sentido de fazer grandes plantações que produzem apenas este produto, ou seja, fazendas de café vão produzir apenas de café, voltado para exportação. Portanto, volta-se aí os latifúndios. E esse café, esse cultivo do café vai começar ali na região do Vale do Paraíba, que é uma área que fica entre o estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então é uma região mais próxima do litoral e depois ela vai se estender para a região do oeste paulista, do estado de São Paulo. Bem, o Vale do Paraíba, quando começa a produção de café, começaram com a mão de obra escrava. Porém, eles utilizavam algumas técnicas de cultivo do café que eram técnicas predatórias, ou seja, não se preocupavam com a preservação do solo, de forma que o solo rapidamente perdeu a sua fertilidade e isso esgotou a produção do café. Caiu rapidamente a produção de café naquela região por conta da produção predatória. Nesse sentido, o Oeste Paulista começa a se destacar porque, primeiramente, no Oeste Paulista eles iniciam com uma mão de obra imigrante e não de escravizados, mas que aos poucos vai começar a ser substituída por mão de obra escrava. Por outro lado, o Oeste Paulista, além de cuidar um pouco mais do solo, tinha técnicas de beneficiamento do café, como, por exemplo, a torrefação. Em outras palavras, eles podiam vender o grão do jeito que colhiam, mas alguns fazendeiros vendiam o grão já torrado. Isso fazia com que o produto ficasse mais valioso e eles podiam vender esse produto por um preço mais alto e, portanto, obtinham mais lucro por conta desse benefício que eles faziam com o café. Então, no Oeste Paulista, vai se formar uma elite cafeeira. Donos de grandes fazendas que se enriqueceram rapidamente, enriqueceram muito com a produção do café. E essa elite cafeeira, ela vai ser uma elite muito diferente do restante da elite do restante do Brasil. Portanto, nós temos uma elite no Brasil que ela é basicamente agrária, ou seja, de norte a sul do Brasil, a elite é de grandes fazendeiros. Porém, neste momento, no Oeste Paulista, os fazendeiros produtores de café vai se diferenciar dos demais fazendeiros do Brasil, porque eles eram muito mais bem informados, sobretudo com relação ao processo de industrialização fora do Brasil. Tinham então a noção de que para desenvolver a economia do Brasil era necessário que o Brasil passasse por algumas modernizações. O Brasil precisava modernizar nas questões financeiras e também na infraestrutura. Como o Dom Pedro não tinha interesse de investir dinheiro nesses setores, não estava disposto a gastar dinheiro do Estado em infraestrutura e no setor financeiro, os próprios fazendeiros da região de São Paulo começaram a investir parte do seu lucro que eles obtinham com a venda do café nesse setor. Então eles vão investir na área financeira com a criação de companhias de seguro, principalmente para garantir prejuízos na produção de café, e também vão investir em bancos, criação de bancos que pudessem não só, claro, guardar dinheiro, mas que pudesse principalmente oferecer empréstimos para quem quisesse produzir. E ainda vão investir nas obras de infraestrutura, como por exemplo na mineração, no fornecimento de gás, no transporte urbano e ainda na construção de linhas férreas de navegação para dinamizar o transporte do café, para acelerar o transporte do café. Então veja, se nós pegarmos o estado de São Paulo, a maior parte das fazendas então está na região oeste, ou seja, é a região mais distante do litoral paulista. Portanto, muitos desses fazendeiros, por conta própria, com seu próprio dinheiro, construíram linhas férreas
linhas de trem para transportar o produto do interior de São Paulo, do Oeste Paulista, até o Porto de Santos, para ser escoado então para a Europa, para ser vendido para a Europa ou para a América do Norte. Então, os próprios fazendeiros investiram nessa modernização, uma vez que o Estado brasileiro não tinha o menor interesse em fazer isso. Por conta desse empreendimento todo, desses investimentos, os fazendeiros de São Paulo, do Oeste Paulista, vai ser conhecido então como a burguesia do café, porque eles investiam no processo de industrialização e não ficavam presos a questões agrárias, apenas ao setor agrícola, setor primário. Bem, isso já é suficiente para transformar a economia e, claro, transformará também a sociedade. Então, esse processo todo vai refletir nas questões políticas e econômicas e, claro, na questão social também. E aí um ponto importante vai surgir nessa questão social. Vocês se lembram que abolir a escravidão era uma das condições que a Inglaterra impôs ao Brasil para reconhecer sua independência. Então, lá em 1822, quando o Brasil declarou a sua independência de Portugal, Portugal não aceitou essa independência. Então a Inglaterra vai negociar com Portugal e com o Brasil para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil e depois os demais países pudessem fazer o mesmo. Então, aquilo que Portugal vai exigir, que é uma indenização, uma grande indenização, a Inglaterra é quem vai emprestar o dinheiro para o Brasil para pagar essa indenização, mas vai colocar como condição para o empréstimo que o Brasil programe a abolição da escravidão. Só que o Brasil simplesmente ignorou essa parte do acordo. E aí, a partir de 1840, essa questão da escravidão começa a ficar mais evidente, ela começa a aumentar cada vez mais. Surgirá no Brasil movimentos abolicionistas, outros países da América já estavam abolindo a escravidão, mas o Brasil era extremamente resistente em abolir, certo? E de novo, é importante lembrar que o motivo pela qual a Inglaterra exigia a abolição da escravidão, não só no Brasil, mas em outros lugares também, é porque a fonte de renda da Inglaterra era a indústria. Portanto, é a venda de produto industrializado. Para que um produto industrializado possa ser vendido, é importante que pessoas consumam esse produto, ou seja, comprem esse produto. E para que as pessoas comprem esse produto, elas precisam ter dinheiro. E para ter dinheiro, essas pessoas precisam ser pelo menos assalariadas. Lembre-se, os escravizados não são assalariados, portanto, eles não têm renda, logo eles não consomem produto industrializado, o que para a Inglaterra é muito ruim economicamente. Então, a busca, a pressão da Inglaterra para abolir a escravidão era muito mais por questões econômicas do que questões humanas e sociais. E aí, o governo brasileiro, então, como não tinha tomado nenhuma medida para a abolição da escravidão, para piorar, criou algumas taxas que prejudicou o comércio inglês, como, por exemplo, a tarifa Alves Branco, de 1844, que prejudicou os ingleses, uma vez que era uma tarifa que aumentava os impostos sobre produtos estrangeiros. Então, o produto inglês ficou mais caro no Brasil. Logo, ele fica inviável para consumo, logo os ingleses vendem menos. Tá certo? Então, os ingleses começam a pressionar sobre a questão da abolição, uma vez que foi um acordo estabelecido décadas atrás. Então, os ingleses, que era a grande potência do mundo naquela época, mais ou menos do que o papel que nos últimos anos os Estados Unidos exerce no mundo, naquele momento era a Inglaterra, no século XIX era a Inglaterra. Então a Inglaterra decretou o chamado Bill Aberdeen, em 1845, que basicamente proibia o tráfico negreiro no mundo. E aí, o governo brasileiro ficou com medo de ter prejuízos, uma vez que vocês se lembram que uma das grandes fontes de riqueza, um dos comércios mais lucrativos era justamente o tráfico negreiro. E aí, para não ter problemas com a Inglaterra, já que o Brasil era também dependente da Inglaterra em questões econômicas, instituiu a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que determinava o fim do tráfico de escravizados, proibiu o tráfico de escravizados. Claro, o fato de ter uma lei que proíbe não significa que o tráfico acabará. A diferença é que a partir de agora, o tráfico é ilegal.
Portanto, pode ser denunciado, pode ser fiscalizado e assim por diante. Mas nada impedia também que os traficantes de escravos subornassem as autoridades para que pudessem aportar seus navios carregados de pessoas. Essa proibição, ela vai surtir efeito e vai gerar algumas mudanças na dinâmica populacional do Brasil. Porque já que o tráfico negreiro, o tráfico vindo da África, ficou mais difícil porque agora é proibido, então aumentou o tráfico interno ou interprovincial. Ou seja, ocorrerá um deslocamento de escravizado dentro do território brasileiro. De forma que nas regiões como, por exemplo, Norte e Nordeste, que tinha uma pouca movimentação econômica e que utilizavam-se muito menos os escravizados, esses fazendeiros começam a vender esses escravizados por um preço muito mais elevado para as outras regiões, como por exemplo o Sudeste, que agora está aumentando a produção de café e precisa dessa mão de obra escravizada. Então, começa a ocorrer um deslocamento de escravizados da região Norte e Nordeste para o Sudeste e Sul do Brasil para trabalhar nessas grandes fazendas. Com tudo isso, o número de escravizados tendia a diminuir com o passar do tempo, uma vez que a taxa de natalidade e a expectativa de vida dos escravizados era muito baixa. Ou seja, nascia-se muito pouco filhos de escravizados, que seria escravizado também, e eles morriam muito jovens. Então, é claro que com o passar do tempo, nascendo menos crianças que eram filhos escravizados, e esses escravizados morrendo por conta dos maus tratos e do excesso de trabalho, em algum momento esse número ia diminuir bastante. Qual foi a solução, então, que as elites brasileiras criaram para resolver esse problema? Começaram a incentivar a vinda de imigrantes, então, para suprir essa mão de obra. Vejam só o texto que nós temos na página 36 da apostila. A imigração estrangeira para São Paulo cresceu após a iniciativa particular de formar núcleos coloniais. Já em 1840, esse sistema começou a ser introduzido em São Paulo, quando o senador Vergueiro mandou vir de Portugal colonos para a sua fazenda em Bicaba, na cidade de Limeira, no estado de São Paulo. Foi a primeira experiência de emprego de mão de obra livre europeia na chamada Grande Lavoura. Vergueiro concluía que o financiamento da imigração ficaria mais barato que a compra e a manutenção de escravos. Pretendia transformar a fazenda Ibicaba no modelo de exploração cafeicultora com emprego de mão de obra livre. Dizia que os colonos pagariam suas dívidas entre 3 ou 4 anos, quando então poderiam comprar uma propriedade. Em 1847 e 1857, 200 famílias de colonos suíços, alemães, portugueses e belgas foram para a fazenda Ibicaba pela Companhia de Colonização Vergueiro. O dinheiro do transporte, adiantado pelo colonizador, deveria ser pago em prestações pelos imigrantes. Percebam aqui alguns pontos importantes. A ideia de substituir, então, a mão de obra escravizada pela mão de obra livre imigrante, ela não foi por questões, mais uma vez, questões humanitárias, ou porque as pessoas queriam simplesmente acabar com a escravidão. Foi uma decisão meramente econômica. Este primeiro fazendeiro, esse senador, fez uma conta. Qual era mais lucrativo? Manter os escravizados, como estava agora mais difícil para comprar, portanto os escravizados estão mais caros, ou trazer imigrantes da Europa para trabalhar nas fazendas. Ele fez as contas e chegou à conclusão que trazer os imigrantes era mais barato. Portanto, essas fazendas que começam a utilizar a mão de obra livre, não é porque elas eram contra a escravidão, mas porque viram que a escravidão já não compensava mais. Então não tem nenhuma questão ali de bondade, de humanidade com relação aos escravizados para querer acabar com este modelo. Uma outra coisa importante é se era viável a mão de obra livre, por que então não converter escravizados ou pegar a população mais pobre que já tinha aqui e, sobretudo, ex-escravizados e dar a eles a oportunidade de trabalhar nessas fazendas? Então, se essa elite preferiu trazer os imigrantes de fora, é porque foi uma opção, foi uma escolha.
Algo que não está nesse texto, mas que eu posso claramente trabalhar com vocês, é que, por trás de tudo isso, o governo brasileiro, juntamente com essa elite, quando perceber o processo de fim que a escravidão em algum momento acabaria, e depois isso vai se intensificar quando de fato a escravidão acaba, que é necessário substituir essa mão de obra escravizada, inicia um processo de embranquecimento do Brasil. Ou seja, eles querem se livrar da população negra, mas eles não vão tentar dizimar essa população negra de uma vez. Eles pretendem trazer imigrantes de fora e incentivar a mistura dessa população, incentivar a mestiçagem para que em algumas gerações, segundo as ideias que eles apresentavam, essa população negra acabaria se transformando numa população branca, uma vez que, segundo eles, claro que isso não tem comprovação científica nenhuma, mas era isso que eles defendiam naquele momento. Se por exemplo, uma mulher negra casa com um homem, tem filhos com um homem branco, os seus filhos vão nascer com uma pele mais clara. Quando esse filho tem um filho com uma outra pessoa branca, esse filho, portanto, também será branco. De forma que você consegue se distanciar da pele negra. Claro que é uma política que o Brasil adotou extremamente racista e extremamente ineficiente. Não tinha base científica nenhuma, mas eles propagavam e defendiam isso em larga escala. Então, a maioria dos imigrantes que vinham para o Brasil, no primeiro momento trazido pelos fazendeiros, eles vão para as fazendas do Oeste Paulista, eram recebidos pelos próprios proprietários rurais e assinavam então um contrato de parceria com esses fazendeiros. O que fazia esse contrato? O que dizia esse contrato? O fazendeiro vai pagar as despesas da viagem da Europa para cá, vai pagar a instalação da família, comprando itens domésticos, ferramentas, alimentos, e depois que esses imigrantes já estão instalados aqui, a família vai receber um determinado número de pés de café na fazenda, que eles são os responsáveis, eles precisam cuidar daqueles pés de café. O lucro obtido com aqueles pés de café era para pagar as despesas que eles tiveram com a viagem e com a instalação. Portanto, quando o colono chegava no Brasil, ele chegava com uma grande dívida. Ele não pagou pela viagem, mas ele vai pagar pela viagem. Então ele vai pagar cuidando desses pés de café. Esse processo para pagar a viagem levava em torno de 3 a 4 anos. Porém, no contrato, a ideia é quando a dívida estivesse paga, o lucro que eles teriam com aquele pé de café ficava para o próprio imigrante. Então, quando ele chegava aqui, ele sabia que basicamente por 3 anos ele não conseguiria juntar muita coisa, mas depois de 3 anos ele já começava a ter algum lucro e poderia então juntar dinheiro para conseguir a sua própria terra, conseguir ir para outro lugar. Só que esse sistema de parceria ele não vai ter muito sucesso. Por quê? Porque os proprietários de terra começaram a burlar esse contrato. Eles faziam com que essa dívida se tornasse muito alta e, em algum momento, ela se tornasse praticamente impossível de pagar. De forma que o colono ele acabava trabalhando para o fazendeiro para pagar uma dívida que nunca acabava. Portanto, ele não podia sair daquela fazenda, quase que escravizado naquela fazenda, tá certo? Ele não era uma propriedade. Em tese, teoricamente, ele poderia sair dali. Mas como ele tinha dívida, ele só poderia pagar caso ele pagasse. Ele só poderia sair caso pagasse a sua dívida. Evidentemente que o fazendeiro tinha seus capangas armados para impedir que essas pessoas fugissem. Portanto, eles ficavam presos àquela propriedade ali. Como que o fazendeiro fazia para aumentar essa dívida? Muito simples. Eles moram numa grande fazenda, longe dos meios urbanos. Então, quem vendia a alimentação para esses colonos era o próprio fazendeiro. Então, dentro da fazenda, por exemplo, tinha um armazém para vender alimento. E aí, o colono, como não tem dinheiro ainda, ele faz ali uma caderneta. Então, ele faz a sua compra e aí fica ali registrado num caderno ali o valor da sua compra para que possa ser descontado no final do mês ou no final da safra. Acontece que ali
quem comandava aquele armazém sempre colocava preços exagerados nos produtos, de forma que eles não têm outro lugar para comprar a não ser ali. Ou eles compram e pagam o valor que pedem, ou eles ficam sem mantimento. Então, eles faziam com que a dívida ficasse muito alta e era praticamente impossível de ser paga. Esses colonos, claro, que vieram da Europa para cá em busca de um recomeço de vida, melhores condições de vida, vão ficar frustrados. E aí, eles evidentemente vieram porque desejavam acumular dinheiro e investir na compra das suas próprias terras, não conseguem fazer isso. Porque ficavam presos por anos à terra do fazendeiro, sem conseguir sair. E para agravar a situação, os fazendeiros brasileiros estavam habituados com a escravidão. Portanto, eles tendiam a tratar muito mal os imigrantes. Tratavam muito mal os imigrantes, às vezes até com violência. Claro, nada comparado da forma com que tratavam os escravizados. Com os escravizados era infinitamente pior. Mas eles tratavam muito mal os imigrantes. E aí, chega na Europa a notícia de como esses imigrantes eram tratados no Brasil. E aí, claro que desmotivou os imigrantes a vir para o Brasil. Então esse número diminuiu bastante, o número de imigrantes para cá diminuiu bastante. Porque os imigrantes que permaneceram acabaram se desiludindo, enfim, desmotivaram vir para cá. Alguns conseguiam fugir para as cidades em busca de trabalho, mas não era fácil conseguir fugir para as cidades. Com essa crise de mão de obra, uma vez que a mão de obra escrava estava ficando cara e não conseguiam mais trazer imigrantes, o governo brasileiro começa então a tomar algumas providências, como por exemplo promovendo a propaganda do Brasil no exterior. E agora, uma iniciativa que foi dos fazendeiros, que foi uma iniciativa privada, agora passou a ser uma iniciativa do Dom Pedro, do Estado brasileiro, do governo brasileiro. Então, para atrair esses novos trabalhadores, começaram a fazer muita propaganda do Brasil na Europa, mostrando que o Brasil era um lugar para recomeçar a vida, um lugar de prosperidade. E o próprio governo passa a pagar as despesas de viagem desses imigrantes, para garantir um salário para essas famílias. E lá no sul do Brasil, por exemplo, junto com alguns outros empresários, o governo chegou a subsidiar doações de terra, ou seja, o próprio governo brasileiro doava pedaços de terra para os imigrantes para que ele pudesse se instalar no Brasil. E aí vem uma outra questão, que mais uma vez nós questionamos. Por que o Estado brasileiro, por que o governo do Dom Pedro, que se dispôs a pagar salários para imigrantes e dar terras para imigrantes, italianos, alemães, suíços e assim por diante, portugueses, porque não fez essa mesma política para abolir a escravidão e então incorporar a população negra na sociedade brasileira? Não fez, não porque não teve recurso, porque ele fez isso com os imigrantes. Então não fez porque simplesmente não quis fazer. Portanto, foi uma opção não agregar, não inserir na sociedade brasileira a população negra, tá certo? Poderiam ter feito. Então, as cotas de terra que foi distribuídas no Sul não foi para a população negra, foi para a população imigrante, europeia principalmente. E vai ser nesse momento que essa política de embranquecimento da população brasileira vai se intensificar. Então eles querem de todas as formas se livrar da população negra. E aí é claro que começa a surgir então alguns termos que nós utilizamos até hoje, que devem, claro, ser evitados, termos que substituem a cor da pele de forma que distancia o indivíduo cada vez mais do negro. Então surge, por exemplo, o termo pardo, o termo mulato, o termo crioulo, porque ao utilizar esses termos está dizendo que essa pessoa é uma outra coisa que não é negra. E aí tenta se aproximar mais do branco para ter mais acesso a algumas coisas. Mas isso tudo são nomenclaturas que foram criadas de forma racista, evidentemente, e que afasta a população negra do exercício da cidadania brasileira. Então, a população negra poderia ter sido incorporada na sociedade e não foi. É certo? E isso reflete até os dias de hoje, evidentemente. O governo incentivou, então, a formação de pequenas propriedades de subsistência, principalmente para esses imigrantes que vieram, ou seja, para produzir os seus próprios alimentos, aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, e pegar aquilo que sobrava dessas pequenas propriedades para abastecer o mercado interno.
inicia então uma grande leva migratória, principalmente de alemães e italianos para o Brasil. E aí começa então a intensificar essa vinda de imigrantes e começa então a abrir caminho para o fim da escravidão no Brasil, que vai ser baseado em pressões externas e vai ser feita da pior forma possível. Mas isso nós veremos em aulas futuras.